Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste momento e que ela possa nos envolver a todos para que as mensagens aqui estudadas sejam assimiladas, compreendidas e exercitadas, porque é isso que Deus espera de nós, uma união, uma compreensão maior dos seus ensinamentos, assim como o Mestre Jesus veio até o planeta um dia expor isso a nós de maneira muito serena, de maneira muito calma, de maneira muito assertiva. Então, neste momento, vamos iniciar breves reflexões sobre um tema em especial. O livro escolhido hoje é esse livro, Os Prazeres da Alma, As Dores da Alma, do autor Hamed, que também escreveu Os Prazeres da Alma. Aleatoriamente, eu abri uma página para iniciar a leitura, e não por acaso, que a gente sabe que não existe acaso, saiu a temática preocupação. E eu fiz a leitura e me coloquei a pensar, e realmente são aspectos importantes que durante o nosso dia a dia a gente deixa de observar e ficar atento, não é? Então eu vou ler alguns trechos, alguns fragmentos do livro, do capítulo em específico, para que nós possamos fazer algumas reflexões. Então vamos lá. As tarefas evolutivas executadas por nós na Terra fazem parte de um processo dinâmico que levará nossas almas ainda por inúmeras encarnações. A vida não tem outro objetivo senão o de doação, de proteção e de recursos, para que possamos atingir uma estabilidade íntima que nos assegure clareza e serenidade mental, elementos imprescindíveis que nos facilitarão o progresso espiritual. Vamos ler mais um trecho. A criatura que atingiu a lucidez espiritual já adquiriu a capacidade de compreender a eficiência com que a natureza age em todos nós. Ela, a criatura, se conduz no cotidiano pacificada e serena, pois percebeu que está constantemente ganhando recursos da vida excelsa, mesmo quando atravessa o que consideramos transtornos existenciais. Então, vamos começar as nossas reflexões aqui. O primeiro trecho lido, o Hamed, que é o autor que ditou esse livro, ele deixa claro para nós que a vida tem alguns objetivos e que nós passaremos por outras existências, não é? Que é, na verdade, a reencarnação. E ele considera elementos imprescindíveis, ou seja, elementos que nós não podemos deixar de ter, a clareza e a serenidade mental, para que a gente possa caminhar durante a vida sem muita turbulência, diante dos problemas, dos obstáculos, né? E mais abaixo, no próximo trecho, ele diz o seguinte, que a criatura que compreendeu, que é lúcida, que compreendeu a eficiência com que a natureza age sobre nós, ela caminha de forma mais serena, ela caminha em paz. E isso me remete a uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos,
né? Então, a vida excelsa, como está grafado aqui no livro, em maiúsculo, que no meu entendimento é Deus, ela proporciona a nós, seres humanos, espíritos encarnados, uma infinidade de recursos em abundância para que evoluamos nossa alma, nosso espírito, tanto na parte intelectual quanto na parte moral. E os problemas que nós julgamos ruins, na verdade, eles são bênçãos. Nós precisamos entender isso. Eles são bênçãos porque nos proporciona um exercício diário de analisar, de ter mais paciência, de superação, enfim, apurar mais as nossas potencialidades da alma, de forma que possamos estar preparados para situações difíceis. Desculpe. Que foi na vida de Jesus, desculpe, nós percebemos isso, né? Que ele sempre era sereno, calmo, tranquilo, pacífico, firme, quando precisava ser firme. E essas são características, virtudes, que todos nós um dia vamos tê-las. De alguma forma nós temos, mas em estado latente, ou seja, adormecido dentro de nós. Então Deus nos proporciona esse contato diário, esse convívio social, de forma que nós possamos acordar essas virtudes, essas capacidades, essas potências da alma que está lá no fundo do nosso ser. E fazendo um link aqui, que eu considero muito pertinente, eu quero relacionar a preocupação com a família. Por que eu quero fazer esse link, essa ligação? Porque todos nós temos uma família. Nós temos a família pai, mãe, irmãos e parentes familiares. Mas também temos uma família universal, né, que é toda a humanidade. Pois perante Deus somos todos irmãos. Somos todos criados por Deus. Então, a primeira reflexão que é relacionada à família é que nós precisamos entender a estrutura familiar que fomos colocados. Porque voltando um pouquinho nessa questão da vida excelsa, ou seja, de Deus, contribuir e proporcionar a nós recursos infindáveis para que nós possamos evoluir o mais rápido possível, também está os nossos familiares. Um pai, uma mãe, um irmão ou irmã, pessoas boas, pessoas não tão boas ainda, elas participam da nossa vida de forma a contribuir com o nosso crescimento espiritual, nossa evolução espiritual. Portanto, esse crescimento ele se dá tanto na parte intelectual quanto na parte moral. Constantemente, durante o nosso dia a dia, durante a nossa caminhada pela vida, nós precisamos dos nossos familiares e os nossos familiares também precisam de nós. Isso é um fato. E onde que fica a preocupação nisso? É uma reflexão que eu quero externar com vocês, com você que está assistindo o vídeo, da seguinte forma: será que nós contribuímos para que as outras pessoas tenham preocupações? Será que nós
contribuímos para com as outras pessoas, para que elas tenham menos preocupações, será que nossos familiares contribuem para que nós tenhamos mais ou menos preocupações? Não é? Por que eu chamo atenção para isso? Porque nós temos um poder imenso de influenciar a vida das pessoas, sobretudo os nossos familiares, aqueles que estão mais próximos a nós. Nesse sentido, nós devemos contribuir para que as pessoas também encontrem uma estabilidade íntima, aquela clareza de enxergar a vida, né? Como foi narrado aqui anterior pelo Hamed. Então, e além disso, nós prestaremos contas disso. São detalhes que nós muitas vezes não enxergamos, mas eles estão muito presentes na vida de cada um de nós. Nós temos por dever ajudar, apoiar, amar as pessoas daquele pequeno círculo familiar que nós estamos inseridos. Esse convívio social nessa pequena esfera familiar, ela é um treinamento para que nós possamos tratar de igual maneira as pessoas fora dela, que são nossos amigos, nossos conhecidos, pessoas que frequentam nossos ciclos onde a gente frequenta de maneira geral, e também pessoas que não são conhecidas, né, por nós. E também, agora me veio à memória uma passagem muito bacana que cabe aqui, que é pertinente aqui, é que nós deveríamos tratar as pessoas, os nossos familiares, como se fossem visitas, aquela visita que a gente gosta de receber na nossa casa. E que porque muitas vezes, né, a gente extrapola, a gente deixa isso de lado e acaba machucando as pessoas que a gente mais ama por coisas mínimas, por coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes a gente fica irritado, às vezes a gente fica dá lugar a essas emoções, né? E esquece que as pessoas, elas não são perfeitas e que elas eventualmente vão errar. Então, sejamos mais conscientes nesse sentido de que no convívio social nós enfrentaremos muitos momentos difíceis, mas não esqueçamos dos momentos bons que vivemos com essas pessoas maravilhosas que Deus colocou do nosso lado nessa caminhada da vida. A outra questão que eu queria levar em consideração é relacionada ao nosso cotidiano, ao nosso meio social. Qual que é esse fator fundamental que nos gera preocupações? Eu fiz algumas anotações aqui e eu gostaria assim de expor um pouquinho a minha preocupação com o consumismo, não é? Nesses tempos tão difíceis que estamos enfrentando agora, percebemos o quanto somos consumistas e dependentes de muitas coisas materiais. E isso acaba gerando muitas preocupações para nós. Preocupações essas que ao longo do tempo se transformarão em doenças, sejam doenças relacionadas à ansiedade, sejam doenças relacionadas a depressões e uma série de outras doenças relacionadas com o psiquismo nosso, com o psiquismo humano. Então nós temos que tomar bastante cuidado com esse fator, não é? Porque a sociedade ela
manipula, ela cria mecanismos que muitas vezes nos aprisionam. Vemos aí a facilidade com que temos os aparelhos smartphones, por exemplo, que nos permitem comunicar, trabalhar, mas de pano de fundo disso estão as empresas, as organizações que trabalham para que nós consumamos cada vez mais. E, logicamente, esse consumismo nos leva a quê? A dívidas, a dívidas materiais, neste caso, não é? E uma série de outras preocupações advindas do consumismo. Tem um termo que eu já estudei há algum tempo que se chama obsolescência programada. Inclusive esse fator ele é tema de uma das músicas de uma banda muito famosa, que inclusive eu recomendo, que são os Engenheiros do Havaí. Por que eu estou trazendo isso aqui na palestra? Os engenheiros eles têm uma música, né, que chama Três do Plural, que eles relatam mais ou menos como funcionam os mecanismos sociais, a nossa sociedade. E eles citam esse termo, obsolescência programada, que é um termo que diz respeito a, suponhamos que nós compramos algum objeto hoje. Ele já tem uma data programada para ele vencer, para ele se perder, para que nós tenhamos que comprar novamente esse objeto. Então é um ciclo, né? É um ciclo que vem e que vai e que a gente muitas vezes fica imerso nesse meio, nesse consumismo e não vemos. E isso gera muitas preocupações para nós, muitas preocupações, porque fazemos dívidas, ficamos preocupados com isso, ou então ficamos preocupados porque vemos algum objeto, alguma coisa na internet, né, que é um grande meio de comunicação, e queremos comprar, queremos consumir cada vez mais. Então, gostaria de chamar a atenção para isso, né, essa parte aí do consumismo. Vou ler um pouquinho mais do livro para a gente analisar e refletir algumas outras ideias. A providência divina agindo em nós faz com que saibamos exatamente o que precisamos escolher para nosso aprimoramento interior. Para que a consciência da criatura tenha uma boa absorção ou uma sensível abertura para o aprendizado, é preciso que adquira senso e raciocínio, noção e atributos, todos extraídos das provas e expiações, ou seja, das diversas experiências vivenciadas. Aqui o autor ele faz menção à questão 264 do Livro dos Espíritos. E essa questão ela traz o seguinte: o espírito, na escolha das provas que queira sofrer, escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e progredir mais depressa. Isso significa que antes de reencarnarmos, nós escolhemos, por exemplo, ter uma vida de misérias e privações, que é uma prova, não é? A pobreza, para a gente aprender a dar valor nas coisas, nos sentimentos, entender que dinheiro não é tudo, não é? De outra forma, nós podemos escolher as tentações da riqueza, do poder, e dessa forma, nessa situação, nós teríamos a prova de suportar, de nos guardar, de experimentar essa prova difícil, que é a riqueza e o poder, e passar por ela. E, de outra forma, algumas pessoas decidem experimentar suas forças nas lutas contra os vícios, né? Aqui tem os vícios por exemplo, o alcoolismo, as drogas, os entorpecentes, né? E também tem os vícios materiais,
que é, por exemplo, o consumismo, que eu falei anteriormente. Então, nós escolhemos isso, né? A nossa vida atual nós escolhemos, nós programamos como gostaríamos de vir, né? Tudo, é claro, com permissão, com mérito, né? Será que eu tinha mérito para escolher essa vida que eu estou levando agora, né? Porque muitas vezes, como a gente estuda no Livro dos Espíritos, algumas coisas nos são impostas, são provas e expiações que nós temos que passar para reaver os débitos que fizemos. Então, seguindo um pouquinho mais no livro, nós temos o seguinte: as almas estão vivenciando o útil e o necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades naturais e divinas. Foi o que eu disse, que muitas potências estão latentes em nós, ou seja, estão dormindo. Podemos orientar, amar, apoiar, ajudar, mas jamais achar que sabemos o melhor, como as coisas devem ser e como as criaturas devem se comportar. Aqui o autor Hamed, ele faz menção ao nosso livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio de escolher o que queremos passar nas nossas experiências aqui na Terra, né, ou não. E nós devemos, e ele fala claramente o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Ou seja, violar a privacidade de alguém, violar a liberdade de alguém, né? Nós somos colocados em família ou em relacionamentos para ajudar e não estragar esse momento de vida da pessoa. Ou seja, Deus, que é o Criador, não interfere. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher. Então, quem somos nós para interferir na vida de alguém? E como a preocupação está relacionada a isso? Porque muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nós achamos que temos a missão, digamos assim, de falar para as pessoas o que elas devem ou não fazer. Não é assim. Nós podemos orientar, nós podemos provocar reflexões essas que vão dar o direcionamento, vão provocar a pessoa no sentido dela pensar se aquilo que ela está a fazer, prestes a fazer, ou se ela está fazendo, é a coisa certa. Nada além disso, né? O autor faz uma boa ponderação. Ele diz o seguinte: é importante não confundirmos preocupação com prudência ou cautela. A previdência e o planejamento, para que possamos atingir um futuro promissor, são desejos naturais dos homens de bom senso. Na realidade, preocupação quer dizer aflição e mobilização do presente por causa de um suposto fato que poderá acontecer, ou ainda uma suspeita de que uma decisão poderá causar ruína ou perda. Ou seja, a aflição ela está presente nas nossas vidas. Nós precisamos entender e buscar lidar da melhor forma com isso. E ele pondera que preocupação é diferente de prudência ou cautela. Ou seja, você muitas vezes pode ser cuidadoso com as situações. Não quer dizer que você precisa se preocupar excessivamente. Por quê? Porque essas preocupações elas vão gerando um acúmulo no nosso psiquismo, na nossa mente. E quando a gente vê, a gente está tão preocupado, tão exausto, tão cansado, que adoecemos. É simples assim. Esse fato ele me remete a uma lição muito bacana que eu ouvi em uma palestra espírita, que é que o palestrante tratou sobre a higiene mental. Ele disse que todos os dias nós temos que fazer essa higiene mental e fez a comparação com alguma das parábolas da época de Jesus, em que os pescadores iam pescar
passavam as suas redes no mar da vida, pegavam peixes, não é? E depois recolhiam. Na separação desses peixes, não é? Quando eles tiravam a rede, que significa o quê? Quando nós nos recolhemos à noite, depois de um dia exaustivo, os pescadores separam os peixes bons dos peixes ruins. Os peixes apodrecidos, eles lançam fora, e os bons, eles recolhem. Analogamente, isso quer dizer o quê? Que nós devemos fazer a nossa reflexão à noite, não é? No final do dia, ou durante o dia mesmo, sobre nossas atitudes, sobre nossos peixes, né? Entre aspas, que captamos durante o dia, nas interações sociais, na nossa família, não é? Se a gente teve algum conflito, alguma discussão. Então, à noite, né, no final do dia, me lembra também a questão 819 do Livro dos Espíritos, né, que o Santo Agostinho disse na época da codificação qual era a maneira mais prática da gente se melhorar, não é? Ele fala o quê? Que todos os dias a pessoa deve analisar o que ela fez de bom e de ruim, para que assim ela possa entender o que ela precisa deixar de fazer, evitar a fazer, e o que ela pode continuar a fazer ou melhorar até, não é? Essa é a maneira mais prática que temos de evoluir o nosso espírito, seja da parte intelectual ou da moral. Vamos ler mais um trechinho, já está terminando já o tempo. Separei outro trecho aqui. O Hamed ele fala o seguinte: deslocamos todos os nossos esforços muitas vezes, atenção e potencialidades para socorrer, proteger, salvar, convencer e aconselhar nossos companheiros de viagem, ou seja, nossos familiares, nossos amigos, olvidando muitas vezes, propositalmente ou não, nossa primeira e mais importante tarefa na Terra, a nossa transformação interior, ou seja, nossa reforma íntima. Às vezes nós deixamos isso de lado para cuidar da vida dos outros, para nos preocupar com a vida dos outros. E não é isso que é para ser feito. A gente precisa entender que a nossa transformação interior, nossa reforma íntima, ela é a tarefa mais importante que nos foi confiada. E essa transformação interior, automaticamente, ela transforma o nosso ambiente e transforma também as pessoas à nossa volta, as pessoas mais próximas, não é? Eu estou falando aqui do exemplo. Quando nós nos tornamos o exemplo de uma boa pessoa, isso significa que nós estamos automaticamente transformando as pessoas que conosco convivem. O exemplo ele é fundamental, ele é essencial na vida do ser humano. Então, se quisermos agradar a Deus, sejamos exemplos de boas pessoas. Deixemos as preocupações de lado e cuidamos de nós. Claro que isso não exime o fato de nós ajudarmos as pessoas que conosco convivem ou próximas a nós, mas de maneira que não interfiramos na vida delas, de maneira que não violemos o livre-arbítrio de cada uma delas, não é? Então isso é importante. Concentremos na nossa reforma íntima. Um pouquinho
de suas decisões e posturas na vida. Aqui o Hamed faz um apontamento fantástico, que é o egoísmo, né? Nesse trecho, para a nossa fé, que nós precisamos acreditar que a paternidade universal, ou seja, Deus, fez as leis da vida perfeita, de forma perfeita. E nós não podemos duvidar disso, né? Então, quando a gente se preocupa demasiadamente, nós estamos duvidando, nós estamos com pouca fé em Deus, né? Então, para finalizar, o que é importante a gente ter em mente aqui, que essa lição nos trouxe, busquemos a clareza, a serenidade mental, deixemos de nos preocupar excessivamente com situações ou pessoas, preocupemos de forma equilibrada com nós mesmos, com a nossa reforma íntima, com o nosso crescimento espiritual, e tudo vai vir de forma espontânea, natural, né? Então fica essa mensagem para que nós deixemos as preocupações de lado, né? Que sejamos prudentes e cautelosos com as situações, e para que isso não se torne doença, para que essas aflições, essas ansiedades não tomem conta de nós. Então esse foi o que eu consegui extrair da lição desse capítulo do Hamed, né, da preocupação, e algumas reflexões que eu trouxe para nós pensarmos durante nossa caminhada na vida, né? Então eu desejo a todos uma boa semana, uma boa vida, e sigamos com fé, com a certeza de que vai dar tudo certo, né? Porque quem olha por nós é o Pai maior, é Deus, né? Então fiquem todos em paz e até breve.